Que o Senhor abençoe todos e todas grandemente. Que Ele abençoe todas as pessoas recentes, as pessoas que vieram pela primeira vez. Tomara que Deus dê para vocês chuvas de bênçãos no dia de hoje. E desse jeito, com essa alegria, com esse ânimo que nós temos no nosso coração para nos congregar, para vir no templo, nos congregarmos, aqueles que conseguimos, porque tem outros que não conseguem se congregar e eles devem estar assistindo o ensinamento por meio da tecnologia. E agradecemos a Deus porque Ele tem colocado tudo isso nas nossas mãos para que o seu nome seja conhecido pelo mundo todo. O Senhor Jesus tinha razão quando Ele disse para os apóstolos: preguem pelo mundo todo. E nós vemos que os apóstolos, eles conseguiram ir em alguns lugares, mesmo que poucos. Eles conseguiram viajar entre a Europa, a Ásia e a África, mas eles estiveram em pouquinhos lugares, os apóstolos. E alguém poderia dizer, não se cumpriu o que o Senhor ordenou para eles. Mas o Senhor deu essa ordem para os apóstolos, mas Ele não disse que eles realmente, fisicamente, iam conseguir fazer esse trabalho. Mas o Senhor, Ele estava também olhando para o futuro, para aquilo que ia vir. Tudo o que ia acontecer, as oportunidades que o Senhor daria para o homem, para que pudesse se cumprir a palavra do Senhor, que o seu nome tem que ser pregado e ensinado pelo mundo todo. Todos devem conhecer o plano de Deus, conhecer a Deus. Mesmo que nem todos vão acreditar, mas o nosso trabalho e a nossa função aqui é estar diante da presença do Senhor e servi-lo e trabalhar na vinha dele, como diz na Bíblia, que nós queremos trabalhar na vinha do Senhor, trabalhar para servir a Deus com todo o nosso coração. E vocês podem se sentar, vocês podem sentar nas suas cadeiras e nós vamos cantar para o Senhor o nosso hino. E nós vamos cantar o hino 95, intitulado Me Levantou. O Senhor me levantou, nos levantou, porque todos nós tínhamos caído no sentido espiritualmente. Estávamos desanimados, tristes, sem paz, sem felicidade. Mas o Senhor, Ele fez um milagre e nos abençoou, está nos abençoando e vai continuar nos abençoando. Então, todos aqueles que desejem e almejem ter a mão de Deus e ter a bênção dele na sua vida, é só você acreditar no Senhor, confiar nele e fazer a vontade dele. E no número 95. Mi Salvador, en su bondad, al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad, él mi alma levantó. Seguridad Jesús, cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Su voz constante resistí, aunque el amante me llamó, mas su palabra recibí y fiel me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz.
su bondad me levantó. Tortura cruel sufrió por mí cuando la cruz él escaló. Tan solo así salvado fui y así me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Que soy feliz, so bien lo sé, con esta vida que Él me dio, mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Gloria a nuestro Dios. Nosso Deus. La honra y la gloria para el é para Señor. o Senhor. Graças Agradecemos ao nosso Deus pelo seu amor e pela sua misericórdia. E nós vamos abrir a Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Alguém escreveu para mim uma vez e falou: eu gostaria que você ensinasse para nós a respeito do capítulo 4 de Efésios. E chegou a sua hora. Chegou a sua hora de Efésios 4. Há um título menor na Bíblia, pelo menos na minha Bíblia, há um título que diz a unidade do Espírito. Mas, bem, nós vamos ler e aprofundar nesse capítulo tão formoso e vamos perceber que o Senhor, ou o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, está nos dando uma informação tão linda e está dando um ensinamento tão maravilhoso para nós. Nós vamos ler com todo o nosso coração e com todos os nossos 5 ou 6 sentidos. E diz: rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, Paulo disse, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Esta carta era para os Efésios, lá em Éfeso. É uma cidade que fica na Turquia. Lá naquela época, a cidade de Éfeso existia já, e o apóstolo provavelmente viajou até lá pelo mar Mediterrâneo. Hoje, essa cidade ficou só na história. Acredito que há uma cidade moderna agora, que fica longe das ruínas daquele lugar agora. Não sei se chamam de Éfeso, mas acredito que sim. E o apóstolo, naquela época, para aquele povo, para aquela cidade, lá tinha crentes, tinha um grupo de pessoas que tinha acreditado no Senhor, gentios. A maioria deles eram gentios. E eles desfrutavam das bênçãos de Deus. Eles desfrutavam dos dons espirituais e da guia do Senhor.
E por causa disso, Paulo sugeriu para eles que eles tinham de andar dignamente na vida espiritual deles, porque eles tinham sido chamados para isso, para eles viverem uma vida espiritual retamente diante de Deus. E no verso 2 diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O apóstolo sugeriu para eles muita paciência. Naquela época, no meio de tudo que eu leio das cartas do apóstolo Paulo, eu percebo que o apóstolo, ele nunca se referiu, nunca falou dos espíritos maus, ou ele falou, mas só em algumas partes, ele falou muito pouco sobre o trabalho do inimigo, de todos os demônios e os espíritos, as bruxarias, os feitiços, tudo aquilo realmente tem existido desde sempre. E foi o flagelo para a humanidade. E esses espíritos chegaram para possuir o corpo das pessoas, dos seres humanos, e tem feito eles muito infelizes, muito tristes, e eles têm uma vida onde só Deus pode libertá-los e limpá-los. E hoje nós lutamos também contra essas potestades superiores das trevas, do ar e do espaço. Nós lutamos contra eles. Por causa disso, hoje nós falamos bastante a respeito dos espíritos maus e sobre o diabo, sobre o inimigo. O apóstolo Paulo, naquela época, como ele se dedicou a pregar o evangelho, as boas novas e pregar sobre o Senhor, era algo novo para todas as pessoas. E além disso, o Senhor fazia todos os milagres. Ele libertava as pessoas, limpava e tirava as bruxarias, os feitiços, tirava todos os espíritos maus deles. E dá a impressão que é por causa disso que os apóstolos não tinham a necessidade de aprofundar nesses assuntos, mas nós, na medida que formos lendo a Bíblia, onde formos achando esses assuntos, nós vamos aprofundar para ensinar para as pessoas, para que todos possamos aprender como lidar com esses assuntos e, desse jeito, conseguir nos defender do inimigo e ter uma vida cheia de paz e de repouso. Bem, eu fugi um pouco do assunto, mas a sugestão do apóstolo aqui disse para eles: vocês precisam andar dignamente. E eu falei ao respeito dos espíritos, porque os espíritos maus, eles interferem na vida pessoal das pessoas e não deixam elas viverem uma vida santa. Eles ficam lá e não deixam as pessoas viverem vidas santas diante de Deus. E é por causa disso que eu falei a respeito deles. Mas depois nós vamos falar mais detalhadamente a respeito deles. E o apóstolo disse para eles aqui: vocês precisam lutar e serem corajosos e andar em santidade com toda humildade e mansidão. E no verso 3 ele disse: procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele disse que eles precisavam guardar a unidade no Espírito do Senhor. Eles precisavam ser um só no Senhor, um em Cristo, um em Deus. Para que, desse jeito, então, diz aqui que é a única forma das pessoas conseguirem andar bem diante de Deus e agradá-lo. Então, no verso número 4, ele disse no 3... O 4 é a continuação do 3. Ele disse: procurando guardar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz, a um só corpo. Nós precisamos ser um só, um corpo. E um só Espírito. E quando ele disse aqui, um só corpo, ele está falando do corpo de Cristo. Um só corpo, ele está se referindo ao corpo de Cristo Jesus, que é a sua igreja, que são os crentes. Nós já falamos muitas vezes que a reunião de todos os crentes, seguidores do verdadeiro evangelho do Senhor, eles todos fazem o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Então, quando ele disse aqui que todos precisamos nos unir, ele disse:
que precisamos nos unir e ser um só corpo, quer dizer que nós temos que fazer parte do corpo de Cristo, e um só Espírito, ele está falando do Espírito de Deus, que é aquele que guia e orienta, é aquele que dá as bênçãos espirituais e dá os dons espirituais. Um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação. Há um só Senhor. Um só Senhor. Não muitos senhores, um só. Porque um só Senhor, porque existe uma só cabeça, e o corpo dele é a igreja, então ele disse, há um só Senhor, uma só fé. Somente acreditar no Evangelho verdadeiro. Uma só fé. Não ter várias fés. Acreditar naquela árvore, e acreditar na lua, e acreditar no sol. Acreditar nas montanhas, porque eles são os seus deuses. Acreditar em todas as simpatias e as coisas que as pessoas ensinam para mim, as superstições, eles são os meus deuses. Não. Uma só fé. E a fé é acreditar em Cristo como o Filho de Deus, como o Salvador que foi enviado por Deus e como Deus mesmo. Quando acreditamos nisso, aquilo é chamado de fé. E não é só acreditar, mas também fazer cumprir a vontade de Deus. É essa a fé. E por causa disso, ele disse, um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. No verso 5, diz uma só fé, um só batismo. O batismo que o Senhor deixou estabelecido desde João, quando João começou a pregar o reino dos céus. E ele ensinou a respeito do batismo em água. E ele disse que depois dele viria aquele que ia batizar com fogo ou com o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. E no verso 6, ele disse que é um só Deus e Pai de todos. Então é essa a unidade do Espírito. A unidade do Espírito, um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, um batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, é por causa disso que às vezes nós falamos um Deus verdadeiro. Um Deus verdadeiro que se manifesta de diferentes formas. Porque é esse o poder dele. Porque ele pode fazer isso. E aqui, vamos continuar lendo no verso número 7, diz, mas a cada um dos crentes, diz, mas a cada um de nós, os crentes, foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo, quer dizer, segundo a medida do presente divino que o Senhor quis dar para cada pessoa, para cada homem e para cada mulher. Ele quis dar um presente, um obséquio, e deu para eles dons. Ele dá para alguns mais dons do que os outros. Ele dá para alguns todos os dons espirituais e para outro ele dá 3 dons espirituais, mas é segundo a medida da vontade dele, que é a medida do dom de Cristo. E diz aqui que a cada um é dada essa manifestação. E o apóstolo aqui no verso 8, ele citou os Salmos 68, 18, que é um verso onde diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro. Subindo ao alto. Quem subiu ao alto? O Messias, o Salvador, o enviado de Deus, o Senhor Jesus. Ele subiu ao alto e diz que ele levou o cativo, o cativeiro. Ele apaixonou os cativos que tinham sido escravos do diabo ou escravos do pecado, aqueles que eram prisioneiros, que estavam presos pelo pecado, pela maldade, sofrendo, aquelas pessoas que estavam sofrendo por tudo que o inimigo fazia com eles,
porque ele tinha deixado eles cativos, presos, mas o Senhor apaixonou as pessoas com a presença dele, com a pregação dele e com o presente divino que ele deu, dando o Espírito Santo. Ele apaixonou esses cativos, cativou eles. Como vocês conseguem observar, essa palavra de cativo ou cativeiro tem 2 significados. Ela significa quando alguém diz eu estou cativado, aquela pessoa me cativou. Isso quer dizer que essa pessoa ficou apaixonada, ela se apegou dessa pessoa. Mas quando eu digo o diabo me fez cativo dele ou eu estou preso pelo diabo, é uma outra coisa. Por causa disso, aqui fala de uma forma muito poética, diz levou cativo o cativeiro. Foi isso que o Senhor fez. E diz aqui também que ele concedeu dons aos homens. E nós vamos lembrar que no livro do profeta Joel, no Antigo Testamento, o livro do profeta Joel, no capítulo 2, desde os versos 28 e os seguintes, o Senhor faz promessas por meio do profeta e ele disse para o profeta profetizar ao povo e nos tempos vindouros, depois de se passarem os dias maus, depois de se passar a tribulação e o castigo, ele disse que enviaria o Espírito Santo e daria dons aos homens e às mulheres, e que profetizariam os jovens, e que os velhos sonhariam sonhos, e os outros iam ter visões e teriam profecia. Ele disse, todos vão profetizar, porque ele ia dar para todos do seu Espírito Santo. Foi essa a sua promessa maravilhosa. E essa promessa se cumpriu quando o Senhor Jesus veio na terra. Se cumpriu quando ele pregou o seu evangelho perfeito, e aqui o apóstolo citou esse cumprimento. Ele disse que nos Salmos diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Mas esses homens aqui são os crentes, aqueles que acreditam nele, porque esses dons não são para todos, não foram dados a todos, foram dados para aqueles que ouvem a palavra do Senhor e se convertem. Eles que se beneficiam dessas grandes bênçãos e desses dons espirituais. E no verso 9 diz, ora, que quer dizer subiu, senão que também descera primeiro as partes mais baixas da terra? Aqui ele conta para nós que o Senhor desceu às partes mais baixas da terra. E diz a Bíblia que durante os 3 dias que ele morreu numa sexta e ele ressuscitou no domingo, e diz que durante esse tempo que se passou, ele esteve, diz aqui que ele desceu às partes mais baixas da terra, mas nós não estamos falando em termos físicos, em termos literais, como as pessoas têm interpretado, porque quando ele diz aqui que ele desceu, é porque as pessoas más ou maligno, os maus, estão na parte mais baixa, na parte inferior de Deus, porque Deus está no alto, no topo, o Senhor é superior, Ele está nas alturas, mas nós não estamos falando literalmente, porque se nós falamos que Deus está nas alturas, Ele está lá no mais alto, na cima. Contudo, Deus está aqui conosco também. Então, quando nós pensamos em Deus dando uma categoria para alguém, para alguma coisa, e fala você está no mais baixo, se nós formos pensar com uma medida física do nosso jeito humano, o que significa humano, nós vamos pensar numa coisa para baixo. E nós íamos achar que Deus esteve no coração da terra, mas na verdade não é isso. Porque quem sabe onde fica realmente o inferno? Quem sabe onde fica realmente o paraíso celestial que Deus tem? Nenhum de nós, os seres humanos, conseguimos entender os mistérios de Deus. E nós medimos um pouco, porque Deus nos permite medir e ter as medidas de longitude, saber o que é alto, o que é baixo, o que é estreito, o que é largo. Mas para Deus,
Existe isso, mas não para os seres humanos. Então, quando ele disse que ele desceu à Terra, não significa que ele esteve no coração da Terra, no globo terrestre. E as pessoas acham que é por causa disso que tem vulcão e que tem fogo no meio da Terra. E talvez Deus fez isso, na verdade, para distrair a ciência pela sua teimosia. E é por causa disso que realmente há muito fogo em algumas partes profundas da Terra, do meio da Terra. Mas nós aqui estamos falando de uma categoria. Deus diz aqui para nós que o Senhor Jesus desceu numa categoria onde estavam aquelas pessoas que viveram antes, ou, vamos dizer melhor, que viveram desde Adão até o dilúvio. Todas as pessoas que viveram desde Adão até o dilúvio, foi pregado para eles e foi ensinado para eles a ideia de Deus, contudo ninguém acreditou. Só que eles não tinham lei. Os mandamentos do Senhor não existiam naquela época, a lei de Moisés não existia naquela época. Por causa disso, o Senhor Jesus, na sua misericórdia, diz na Bíblia que durante os 3 dias que ele morreu, diz aqui que ele desceu e se humilhou, foi e pregou para todos os espíritos presos, quer dizer, as pessoas que tinham morrido desde Adão até Noé, que morreram sem Deus e sem esperança, e ele foi e pregou para eles o Evangelho. É essa misericórdia de Deus. Foi isso que aconteceu e é por causa disso que no verso 10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Então diz aqui que ele mesmo, aquele mesmo que desceu para pregar aos espíritos presos, diz aqui que ele mesmo concedeu na sua igreja, na sua congregação, ele estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas mesmo assim, nós vemos a promessa do Senhor aqui em Mateus 23, 34. Nós vamos buscar rapidamente em Mateus 23, 34, ao respeito de uma promessa que o Senhor Jesus fez quando ele esteve na terra. Mateus 23, 34, onde o Senhor Jesus disse, ele estava evangelizando, ele falou e ensinou sobre a palavra, mas também ele falava contra os escribas e os fariseus, porque naquela época o Senhor foi perseguido demais por essas pessoas. E aí então o Senhor disse para eles que eles eram hipócritas, que eles fingiam que eles pregavam, mas nunca praticavam aquilo que pregavam, mas forçavam os outros a cumprirem aquilo e levar fardos que nem eles mesmos conseguiam levar. O Senhor fazia essa crítica para eles, e então aqui no verso 22, no 32, quer dizer, ele disse: enchei vós também a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras. Ele falou para os incrédulos que ofendiam o Senhor, que negavam o ensinamento dele, aqueles escribas e fariseus. E ele disse para eles: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno, vocês, os incrédulos que ficam negando, que ficam contestando o meu ensinamento, as minhas palavras, o meu evangelho? E no verso 34, o Senhor disse para eles: portanto, eis que eu vos envio. Eu enviarei para vocês, daqui para frente, eu enviarei profetas e sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, enquanto a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. É isso o que vocês farão com os profetas, os sábios e os escribas que eu enviarei para vocês. O Senhor fez essa promessa.
Porque tem pessoas que falam que os profetas existiram só na antiguidade e que hoje no Evangelho do Senhor não existem mais, mas isso é mentira, porque aqui o Senhor fez a promessa para eles, disse: eu enviarei esses profetas, os sábios e os escribas, e observem tudo o que vocês farão com eles, mas eu enviarei esses profetas, esses apóstolos, esses sábios, eu enviarei. Então, vamos voltar aqui em Efésios 23 e nós vamos conseguir ver que o Senhor aqui, o apóstolo tinha razão quando no verso 11 aqui de Efésios 4, no verso 11, ele disse: e Cristo mesmo concedeu uns para apóstolos, outros fez profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Foi isso que o Senhor fez. Ele deixou a sua obra evangelizadora estabelecida. Ele fez tudo completo, ele completou o trabalho antes dele subir aos céus, antes dele sumir como ser humano. Foi o que o nosso Deus fez. E diz aqui que ele fez tudo isso na sua igreja para o quê? Para o quê? Qual foi a finalidade? Qual foi o objetivo do Senhor ter enviado apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Diz aqui que a finalidade no verso 12 é querendo o aperfeiçoamento dos santos. Nós já aprendemos que os santos são as pessoas que foram afastadas para Deus, as pessoas que Deus afastou para a sua obra. E diz aqui que é com o fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. E qual é o ministério? É a obra evangelizadora, quer dizer, a pregação do evangelho puro, do verdadeiro evangelho, a pregação das boas novas de salvação, que são Deus em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, fazendo a sua obra, os seus milagres, os seus prodígios, mudando as vidas, libertando a humanidade, curando e abençoando, e dando os dons espirituais e guiando as pessoas por meio do seu espírito, ensinando para eles a doutrina, guiando as pessoas até o final. É essa a obra evangelizadora, são essas as boas novas, é esse o ministério. É isso que o Senhor quis, que todos fossem aperfeiçoados. E segundo a história, faz mais de 2000 anos, o Senhor esteve como uma pessoa na terra que Deus se tornou um homem. E desde então, ele deixou as suas promessas, ele deixou a sua palavra e a sua palavra continuou se cumprindo no decorrer do tempo. Vêm gerações, somem gerações, contudo a palavra do Senhor continua viva e eficaz, porque Deus, Ele é poder e Ele é o mesmo ontem e hoje, Ele é o poderoso que está se manifestando e Ele ensina aos seus seguidores, aos seus crentes, Ele ensina para eles a sua palavra e Ele está aí para falar para as pessoas: sigam em frente, isso aqui é uma verdade, não é uma mentira. E diz que os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres ou mestras, diz aqui que eles existem para aperfeiçoar os santos, os crentes do Evangelho, para eles trabalharem na obra do ministério do Senhor para a edificação do corpo de Cristo Jesus. O corpo do Senhor precisa continuar sendo edificado. E quando ele começou a ser edificado? Desde que o Senhor veio na terra, quando ele foi embora, quando os apóstolos começaram a pregar e ensinar, quando veio o Espírito Santo pela primeira vez e todos receberam o Espírito Santo, profetizaram, tiveram visões, eles tiveram os dons espirituais. Desde aquele momento, o corpo do Senhor Jesus Cristo começou a ser edificado. E nós falamos dele como se fosse um prédio, um edifício que está sendo construído. E o tempo todo ele está sendo construído, outros vêm e continuam construindo esse edifício, porque esses construtores são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. São eles quem estão construindo.
Todos os que têm os dons espirituais, aqueles que impõem as mãos nas pessoas, que trabalham na igreja com os dons perfeitos do Espírito Santo, eles são os construtores desse edifício. São eles quem estão construindo sempre e colocando sempre tijolos, tudo que precisa para fazer essa obra construtora, esse edifício que é o corpo de Cristo Jesus. E essa edificação existe até hoje, 2000 anos depois. Até hoje, essa construção continua a edificação do corpo de Cristo e o nosso Deus continua se mostrando a muitas pessoas, mostrando o seu poder, mostrando a sua existência, mostrando que é Ele quem dá os dons espirituais, que nenhum ser humano pode recebê-los só pelo seu poder, só pela sua ciência ou pelo seu conhecimento. Eles não conseguem fazer o que o Espírito Santo consegue. Então, esse aqui é um sinal para todos nós que Deus está conosco. E aqui diz que até que todos nós cheguemos, para que todos cheguemos, diz aqui no verso 13, depois de vir esse aperfeiçoamento com a presença desses profetas, desses evangelistas, desses pastores e mestres, diz que todos vamos chegar, os crentes, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Todos nós vamos chegar, todos os crentes chegaremos a ser um homem perfeito. Não se esqueçam que a palavra homem aqui é genérica, quer dizer que homens e mulheres juntos. Diz que todos vamos chegar na condição de um homem perfeito. Vamos conseguir ser uma pessoa perfeita diante de Deus. É isso que diz a medida da estatura completa de Cristo. Nós vamos ter que chegar até a medida espiritual, da estatura espiritual, da completa plenitude espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos precisamos chegar nesse nível, nesse grau, nessa estatura. Será que é muito difícil para Deus fazer isso conosco? Não é difícil. Não é difícil quando nós abrimos o nosso coração para Ele. Se nós abrimos o nosso coração para Ele, então Deus fará de nós homens e mulheres perfeitos diante da presença dEle. E vocês já sabem que a perfeição não é conseguir caminhar pelo ar, por exemplo. A perfeição não é não comer, nem beber, nem dormir, nem trabalhar fisicamente. Aquilo não é a perfeição. Nós já demos um ensinamento ao respeito da perfeição e o que ela significa. A perfeição é quando o coração fica limpo de todo pecado, de toda mancha. Quando o coração das pessoas fica limpo de invejas, de raivas, de brigas, de palavrões, de bebedices, de adultério, de fornicações, de estupros e homicídios, etc, etc. Quando não há mais orgulho na pessoa, quando não há mais hipocrisia dentro dela. Aquilo é o que nós chamamos de ter um coração limpo. E quando no coração não tem nada disso, então nós falamos que aquele homem e aquela mulher chegaram a ser perfeitos diante de Deus. Porque o Senhor disse que todos tinham que ser perfeitos. E se Deus disse isso, nós vamos duvidar daquilo? Nós não vamos duvidar, porque Deus nunca mentiu para nós. Ele não mente para nós. Aquilo que Ele fala é assim, essa é a perfeição. Então diz para que todos possamos chegar à unidade da fé, para que todos possamos conhecer plenamente o Filho de Deus e possamos ser aquele homem perfeito como Cristo foi. Ele foi um homem perfeito. Então, Ele deu o exemplo para nós e Ele disse que nós, os seus seguidores, íamos conseguir. Então, nós estamos a cada dia caminhando, no sentido espiritual, nós estamos caminhando até uma meta, até a perfeição. E nós precisamos conseguir aquilo antes da nossa morte.
Antes de morrermos, nós precisamos alcançar a perfeição. Será que é difícil? Não é difícil. Se você quiser, se você abrir o seu coração para Deus e falar, Senhor, eu te amo, me ajuda. Me ajuda porque eu sozinho não consigo. Eu sozinha não consigo. Mas tu podes me ajudar. Tu vais me libertar. Tu tirarás do meu coração tudo que não serve. Tira tudo que não serve do meu coração, porque eu gostaria de ter um coração limpo para que possa se cumprir o verso onde diz: bem-aventurados, felizes os de limpo coração, porque eles verão a Deus. Felizes os das mãos limpas, porque eles vão receber o reino dos céus. Então nós vamos pedir para o nosso Deus nos ajudar, porque Ele vai nos ajudar. E nós vamos conseguir todos nós vamos conseguir se nós amarmos o nosso Deus. Se nós amamos a Deus mais do que todas as coisas, se nós amamos a Deus acima de nós mesmos, se nós amamos a Deus acima de tudo que eu mais amo na vida, que seja prejudicial para a minha vida espiritual, que fique se interpondo na minha vida espiritual no meio do meu caminho, eu preciso abandonar aquilo porque eu amo a Deus e Deus vem primeiro. É isso. Então, aqui nós vamos achar a plenitude, a medida da estatura completa que nós precisamos chegar com a ajuda do nosso Deus. E no verso 14 diz, para que não sejamos mais como meninos agitados pelas ondas e levados em roda por todo o vento de doutrina. Naquela época, tinha muitas falsas doutrinas também. Mas ele diz aqui que se nós fôssemos revestidos do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, dos seus dons, revestidos assim, nós não seríamos mais crianças, meninos agitados. Se nós conseguíssemos chegar até aquela perfeição, não seríamos mais crianças, mas seríamos maduros na nossa forma de agir. E aquelas religiões, aquelas doutrinas erradas que o inimigo tem inventado, não conseguiriam nos confundir. Então diz aqui que é para que não sejamos mais como meninos agitados pelas ondas e levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro, mas agarrando-nos à verdade em amor, à verdade de Deus em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, quer dizer, em Cristo Jesus, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado entre si por todas as juntas que se ajudam mutuamente, segundo a atividade adequada de cada membro, recebe seu crescimento para ir edificando-se em amor. Então diz aqui que se nós estivermos bem ajustados ao corpo do nosso Senhor, então nós vamos conseguir nos edificar dia após dia. Diz aqui que dia após dia nós precisamos progredir na nossa vida espiritual. Há um verso em algum lugar da Bíblia que diz, onde ele compara que o crescimento espiritual deve ser, diz na Bíblia que deve ser como um dia quando amanhece, depois que se passa a noite e o dia começa a esclarecer e o sol começa a sair, diz que começa a estar entre escuro e claro, e aquilo eles chamam de aurora, e diz que como vai se aclarando o dia até chegar na sua plenitude, o sol, diz na Bíblia que a nossa vida espiritual deve ser do mesmo jeito, que nós aos poucos devemos progredir na nossa vida espiritual. Bem, agora nós vamos continuar lendo no verso 17, onde ele fala sobre uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova vida em Cristo. Bem, a nova vida diz, isso pois digo e testifico no Senhor, mas eu gostaria que vocês se apaixonassem desse capítulo de Efésios 4, do verso 1 até o 16. Eu gostaria que vocês se apaixonassem dessa leitura e vocês continuem lendo ela uma e muitas vezes para que vocês orem ao Senhor e peçam ao Senhor ajudá-los a conseguir obter essas promessas maravilhosas.
E agora então vamos ler aqui, diz sobre essa nova vida em Cristo que temos que viver. Isso, pois, digo e testifico no Senhor, que não mais andeis como andam os gentios que se comportam pela vaidade de sua mente, quer dizer, as idolatrias, as crenças religiosas deles, tendo o entendimento obscurecido, excluídos da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais, depois que perderam toda a sensibilidade, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda classe de impureza. O apóstolo aqui criticou os gentios que não tinham acreditado, que não quiseram acreditar no Senhor, mas que quiseram continuar vivendo a sua vida no mundo, a sua vida no pecado. No 20 diz, mas vós não tendes aprendido assim a Cristo. Ele falou, tomem cuidado porque vocês percebem os maus exemplos dos outros, das outras pessoas, dos gentios, dos incrédulos, mas vocês não aprenderam isso do Senhor, vocês aprenderam a viver uma vida santa e reta dele, porque é isso que o Senhor tem ensinado para vocês e para todos nós. Eu falo que hoje Deus continua nos ensinando a boa forma de viver. E diz o verso 19, o 21 diz, se em verdade tendes ouvido dele. Ele disse, vocês aprenderam do Senhor, se é que em verdade vocês ouviram o Senhor. Ou, na verdade, fingiram. E ele não queria que eles fingissem. Ele queria que os corações deles realmente tivessem se convertido ao Senhor. Então disse, em verdade tendes ouvido dele e tendes sido ensinados nele, segundo a verdade que está em Jesus. E que quanto ao trato passado, aqui ele falou que todos eles tinham um passado. Então disse, e que quanto ao trato passado, despojei-vos do velho homem, que está corrompido segundo os desejos enganosos. Então aqui nós vamos ver o que significa esse verso quando ele disse quanto ao trato passado. Aqui ele falou a respeito do passado daqueles que tinham se convertido. E ele disse, vocês precisam se despojar do velho homem que está cheio de vícios, que está viciado, segundo os desejos da sua carne, os desejos que o seu corpo pede para ele. Você está viciado, vivendo no pecado, você viveu na maldade sempre. Você não conhecia Deus, mas agora você conhece. Então, esse velho homem precisa se tornar um novo homem. Quer dizer, um homem que nasceu de novo é o que dá a impressão aqui. Vamos olhar o que diz em João 3,3. Vamos buscar João, o Evangelho de João 3,3. Para falar sobre o velho homem e o que é nascer de novo, ou o que é ser um homem novo, um homem que nasce de novo. João 3,3, vamos lembrar a história de Nicodemos. Diz que tinha um homem dos fariseus chamado Nicodemos, que era um homem importante entre os judeus, e ele foi à noite buscar Jesus e disse-lhe, Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais, esses milagres que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse, sim, na verdade te digo, no 3, que é o que eu queria que vocês lessem. João 3,3, o Senhor disse para ele, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que aconteceu aqui? Nicodemos era um homem que estava viciado nos seus pecados, nas suas maldades, da sua vida que ele tinha. Isso é quanto ao trato passado. Despojei-vos do velho homem. E era isso que estava acontecendo com Nicodemos. Ele era um homem velho nas suas experiências pecaminosas, nos seus pecados. Talvez ele não fosse velho em idade, mas em tudo que ele tinha feito na sua vida. O velho homem estava viciado segundo os desejos enganosos.
os desejos da sua carne. E o Senhor disse para ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, aquele que não se tornar um homem novo, uma criatura nova, não pode ver o reino de Deus. E aí onde Nicodemos ficou angustiado, assustou e disse: como assim? Como pode um homem, uma pessoa, voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? É impossível. E o Senhor disse para ele: não. No verso 5, ele disse: na verdade, você precisa nascer da água e do Espírito. É da água e do Espírito que você precisa nascer. É que você precisa ouvir. Nós vamos ver o que é a água e o que é o Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então você é um homem que nasceu da carne, então é carne. Mas você precisa nascer de novo, você precisa se tornar uma nova criatura e ser transformado, e viver uma vida santa, reta e perfeita. O Senhor Jesus ofereceu isso para ele e disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode. E ele continua ensinando para Nicodemos, ensinou para Nicodemos, e no final aqui o Senhor disse para ele, no verso 14, ele disse para Nicodemos, porque Nicodemos continuou perguntando para o Senhor, e ele disse: mas eu não entendo. E o Senhor continuou evangelizando ele, e no final disse, no 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também tem que ser levantado o Filho do Homem. Então ele quis dizer para ele que o Senhor Jesus ia ser crucificado. E diz aqui: para que todo aquele homem ou mulher que nele crê que ele é o Salvador, o Senhor, o precursor, o enviado de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós temos a água. Aqui a água era Cristo mesmo. Ele era a água da vida. Ele era a fonte da água da vida eterna. Ele disse para a samaritana, ele disse: todos os que beberem neste poço terão sede de novo. Mas aqueles que beberem da água que eu lhes der, nunca terão sede, porque essa água será para sempre. Ele disse: e se converterá nela numa fonte de água que salta para a vida eterna. Então, a água era o próprio Senhor Jesus dizendo: acredita em mim, que eu sou o Salvador, eu sou o caminho que leva para a vida eterna. Ele era a água, e por causa disso o Senhor disse para Nicodemos: você precisa nascer da água e do Espírito. Porque quando ele nasce da água, ele está acreditando no Senhor Jesus. Nicodemos poderia ter falado para o Senhor Jesus: você é Deus, você é o Deus, você é o caminho até a eternidade. Então o Senhor poderia ter dito para ele depois: agora eu te darei do meu Espírito, vou te dar do meu Espírito para você ser batizado e ter o dom do Espírito Santo. Eu te darei dons, porque diz aqui: aquele que nascer da água e do Espírito. Então o Senhor dá o Espírito e ele é a água da vida eterna. Então é isso que significa nascer de novo. É esse o nascimento, é ser uma nova criatura. Aquele que acreditar no Senhor diz na Bíblia que será uma nova criatura. As coisas velhas passaram, os pecados antigos se passaram e tudo se tornará novo na sua vida. Você não precisa voltar para o ventre da sua mãe para nascer de novo, não. Porque haverá uma mudança, uma transformação na sua vida. O nosso Deus, o Espírito Santo, vai estar lá fazendo essa mudança em você. Então é isso o que significa nascer de novo, e a vida em Cristo, a nova vida em Cristo que o apóstolo quis destacar para os Efésios. E aqui nós vamos voltar para Efésios. Diz, e vos renoveis no Espírito, no verso 23, diz: e vos renoveis no Espírito de vossa mente, e vos revistais do novo homem, criado à semelhança de Deus na justiça e na santidade da verdade. E agora nós já entendemos o que significa ser um novo homem, uma nova mulher em Deus. E diz que o Senhor se esquece de todos os pecados e Ele tira isso. Por quê? Porque o Senhor, na sua igreja, na sua congregação, Ele enviou
para todos os seus crentes, o Espírito Santo e os dons, para que todos possam chegar até as pessoas e surjam apóstolos, profetas, evangelistas e mestres e todos os que têm dons espirituais. É essa a promessa maravilhosa do nosso Deus para que comece e continue a perfeição de cada homem e mulher e cada um possa falar, eu nasci de novo. Bem, então no verso 25 diz... Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui ele fala sobre o pecado, sobre a vida no dia a dia, sobre como as pessoas devem se comportar, como elas devem tomar cuidado para não cair no pecado, para não regredir, para não voltar atrás. E aqui ele deixou vários conselhos e sugestões para eles, entre esses, irai-vos e não pequeis. Porque se uma pessoa ficava com raiva, se um homem ficava cheio de raiva, de ira, ele até poderia matar uma outra pessoa. Se ele matar uma outra ou outras pessoas, quando ele fica com raiva, então por causa disso, ele disse irai-vos e não pequeis. Quer dizer, você pode ficar com raiva, bravo por alguma coisa, mas tome cuidado para não pecar. Não deixar essa ira, essa raiva levar você, se controla. Controla a sua ira, controla a sua raiva. Para você não acabar se tornando, por exemplo, um homicida. Para você não se tornar um blasfemo, um caluniador. Para você não se tornar um mentiroso. Porque uma pessoa com raiva faz muitas coisas para se vingar da situação que gerou essa raiva nele. As pessoas acabam cometendo muitos mais pecados para tentar acalmar a sua raiva ou para se vingar. Então, por causa disso, ele disse, irai-vos e não pequeis, se controla, se acalma, fecha sua boca, foge, sai de lá, faz uma outra coisa, respira bem fundo, sai de lá, mas não deixa a ira levar você para você não acabar ofendendo, xingando, amaldiçoando alguém, falar bobagem que não convém na sua vida só porque você tá com raiva. Por causa disso, o apóstolo falou, você pode ficar bravo, mas não peca. Não se põe o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E aqui tem mais conselhos. Ele disse, aquele que furtava, que não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com suas mãos o que é bom, para que Deus possa providenciar todas as necessidades dele. O 29. Não saia de vossa boca qualquer palavra torpe. O Filho de Deus, a criatura de Deus, o homem que nasceu de novo, uma pessoa que nasce de novo, que já tem o Espírito Santo e os dons, seria impossível que ela continuasse xingando, falando palavrões, falando todas aquelas palavras, aqueles xingamentos e palavrões, porque às vezes há pessoas que falam isso porque tem esse vício de ficar amaldiçoando, de ficar xingando e falando essas palavras. E aqui diz que é para eles tomarem cuidado dessa palavra torpe, que não saia de vossa boca mais, porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Toma cuidado com o seu vocabulário. Toma cuidado com os xingamentos, porque Deus não gosta daquilo se você ficar falando palavrões, na verdade. Aquelas, na Colômbia, chamam de grosserias, mas em português é palavrões. Aqueles xingamentos, as palavras obscenas que acabam ofendendo. Tomem cuidado com isso, porque os filhos de Deus não podem mais fazer isso. Se vocês fazem pensando, mas ninguém está me ouvindo, ninguém está prestando atenção em mim, e eu até falo com as pessoas que não vão na igreja, então eles nem sabem quem eu sou. Tudo bem, ninguém sabe quem você é, só que Deus sabe. Deus sabe quem você é. E você sabe o que o Senhor faz? Então aí, Ele pega o lugar onde você está escrito e Ele tira de você pontos. Ao invés de você ganhar mais pontos na sua vida espiritual com Deus, Ele tira de você. E aí então, as suas bênçãos acabam se atrasando. As suas bênçãos vão ficar estagnadas. Então, toma cuidado com essas coisas. Não deem lugar ao diabo, tomem cuidado. Não saia de vossa boca qualquer palavra torpe, no 29. E sim a que for boa,
que sejam palavras com a necessária edificação para dar graças a Deus e aos que ouvem, diz aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E o que significa entristecer, ou como acontece de entristecer o Espírito Santo de Deus? E isso é quando o Espírito fica triste, fica quieto, para de funcionar dentro de você. E diz aqui que o Espírito Santo pode ser entristecido. Então, que ele não vai mais se manifestar na sua vida se você andar fazendo todos esses tipos de pecados, porque aqui ele faz uma lista de alguns, não todos, ele faz uma lista de alguns. Mas diz aqui que o Espírito Santo acaba se entristecendo, então o Espírito Santo fica aí, ele não se ativa mais na sua vida e a sua vida espiritual fica estagnada. E você está dando lugar ao diabo, à sua carne, e depois vem o inimigo para se aproveitar de você, porque você está sozinho, sem conseguir se defender, e o diabo vai ganhar de você, vai vencer você. Então diz aqui, não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual fostes selados para o dia da redenção. Nós já sabemos que é o nosso selo, o penhor que o Senhor deu para nós. O Senhor deu um depósito para nós. Ele disse, todos os que acreditarem em mim terão a vida eterna. Então, eu vou dar um depósito para vocês de bênção. Tem o meu Espírito, e o meu Espírito estará com vocês, dará dons espirituais para vocês. Esse aqui é o penhor que eu dou, para vocês saberem, para vocês acreditarem e confiarem que eu vou cumprir sim. E se vocês forem firmes até a morte, obterão a vida eterna. Mas se você não for firme, se você voltar atrás, se você regredir, se você começa a pecar que nem antes, então o Espírito Santo, ele sai, ele vai embora, aquele penhor some, aquele depósito você vai perder e você não vai ter nada. Então diz aqui que esse é o selo que o Espírito Santo, que Deus deu para nós, como prova que Deus realmente está conosco e ele quer nos dar a vida eterna. E no verso 31 diz, retirem-se de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Diz aqui de novo, e toda malícia. Eu diria também o orgulho, a vaidade, a arrogância, os rancores, as vinganças, o que eu mais poderia dizer? As mentiras, a hipocrisia, tudo aquilo que eu mais acrescentaria nesses versos. Tirem todas essas coisas dos filhos de Deus, porque eles não devem fazer essas coisas. Antes, sede benignos uns com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros entre os filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam se perdoar uns aos outros, como Deus também vos perdoou. Mas quando todos são filhos de Deus, eu acredito que ninguém vai mais ofender ninguém. Ninguém vai se ofender, porque todos estão cheios de Deus, todos têm de Deus dentro do seu coração, então não há mais motivos para alguém ofender o seu irmão ou a sua irmã em Cristo Jesus. Então, é essa a vida no Senhor. Aqui nós temos o que significa nascer de novo, ser novas criaturas. E as obras serão diferentes, as suas obras serão diferentes, e é isso que Deus quer de nós. Não é que nós somos tão poderosos e conseguimos mudar nós mesmos de um dia para o outro. É Deus quem nos muda, Ele nos ajuda, mas o nosso coração deve amá-lo e desejar agradá-lo e fazer a vontade dEle para Deus trabalhar na nossa vida. Então, vocês conseguem perceber que o capítulo 4 de Efésios fala desses dois assuntos tão importantes como é nascer de novo e também a unidade do Espírito e os dons maravilhosos que o Senhor deixou na sua igreja para servi-lo. Agradecemos ao nosso Pai, vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor e vamos agradecê-lo. Bendito Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai Celestial, obrigada no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo ensinamento, porque nós temos aprendido e mesmo que nós lemos as mesmas coisas e falamos e repetimos as mesmas
mesmas coisas o tempo todo, mas as palavras chegam na nossa alma, chegam até os nossos ouvidos e o nosso coração com tanta doçura, com tanto amor e regozijo, Senhor. E é por causa disso que não cansamos de falar a mesma coisa, de repetir as mesmas coisas, meu Pai Santo, porque contigo nós sentimos a presença do Teu Espírito Santo na nossa alma e ficamos alegres e ficamos felizes e ficamos animados para fazer a Tua vontade, para Te agradar, para ficar atentos à Tua misericórdia, à Tua palavra, para Te agradar e fazer a Tua vontade e trabalhar na Tua vinha, Senhor. Muito obrigada, meu Pai Santo, e eu Te peço que estendas a Tua mão poderosa sobre todos os homens e mulheres, aqueles que ouviram a mensagem, o ensinamento, que Tu fazes, por favor, o milagre no coração de cada um, que limpes o coração deles, que libertes eles, Senhor, que quebres as ataduras, as correntes, destrói a obra do maligno na vida deles, liberta eles, dá sabedoria e conhecimento e inteligência para eles conseguirem entender os teus caminhos, para que quando eles leiam a Bíblia, tu possas estar lá, o teu Espírito Santo possa guiá-los e orientá-los e fazer que todos se apaixonem dos teus caminhos, da tua palavra, que eles se apaixonem e queiram continuar fazendo a tua vontade, te agradando em tudo, meu Pai Santo. Te agradecemos, meu Senhor, e eu te peço tudo isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, que tu abençoes todas as palavras, Senhor. Também peço a tua misericórdia e o teu amor, Senhor. Peço cura para muitas pessoas doentes, para todos aqueles que estão doentes, de qualquer idade, com diversas doenças, pessoas nas suas casas, nas suas moradias, nos hospitais, nos lugares onde eles estiverem doentes, aqueles que estão em cadeiras de rodas, as pessoas que não conseguem pensar direito, não têm mais juízo, aqueles que estão doentes no seu cérebro e não conseguem falar, não conseguem pensar, não conseguem agir, eles acabam vivendo, Senhor, sem viver. Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas, porque Tu és um Deus de amor e nós pregamos ao respeito de um Deus de amor e Tu és um Deus de amor. Senhor, tenha misericórdia, olhe para todos eles, Senhor, e ajuda essas pessoas que foram vítimas de bruxarias, de feitiços e acabam sofrendo, eles sofrem todos os dias e fazem que os outros sofram também. Meu Pai Santo, ajuda todos eles a chegarem ao conhecimento da Tua verdade, que todos possam chegar até o trono da Tua graça, que a Tua mão poderosa seja libertando e abençoando todos. Eu Te peço, no nome glorioso de Cristo Jesus, a honra e a glória seja para o nosso Deus desde agora e para sempre. Vamos cantar ao Senhor, me dá um novo coração. O coro 53, intitulado Dá-me um novo coração, uma nova vida. Tomara que o Senhor esteja nos ajudando. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Que o Senhor abençoe todos e todas. Muito obrigada. Um abraço forte para todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Beijinhos para as crianças também. Que Deus abençoe vocês e até mais. Obrigada.